Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Entre Linhas. É o momento de nós explorarmos as entrelinhas da lição da Escola Sabatina. Estamos aqui gravando o 7º vídeo, estamos no meio do trimestre dessa série de vídeos e o título da lição de hoje é Nosso Deus Perdoador. Seguindo o nosso esquema, nossa agenda aqui desse vídeo, nós teremos lá a seção Palavras da Torá, que é a palavra chave, que significa converter. E em contradição, ou para que alguns não conseguem entender, nós teremos a palavra arrependimento, que é em hebraico lá no sábado. Nós vamos ter também agora, atendendo aos comentários no YouTube, teremos aqui a participação do Alexandre no verso para memorizar. E esse verso aqui, que vem de Provérbios 28:13, vai ser contextualizado dentro da lição, então fiquem ligados, vai ser bem interessante. Nós teremos nas entrelinhas de domingo a Torá da mente, a Torá da carne e a Torá do Espírito. Nós teremos como entrelinhas na segunda-feira o Shem, os nomes de Sara e Abraão foram mudados, acrescentando uma letra em hebraico e não retirando como em português. Nós vamos ter aqui também o significado de coração e mente em hebraico. Lições do passado na terça, nós vamos falar sobre fidelidade de Deus, a infidelidade do povo e também tevilá e tefilá, duas palavras em hebraico, que significa batismo e oração, que tem a ver com a linha da lição. Nós teremos também a lei e os profetas em hebraico, trazer aqui no contexto agora nos livros de Neemias e Esdras, que estamos estudando. Quarta-feira, louvor e petição, Deus terrivelmente grande, Deus terrivelmente forte, e quinta-feira, e as duas expressões para a lei no livro de Neemias. Então fiquem ligados, estamos aí o trio completo nessa lição, nesse meio, espero que vocês curtem, se inscrevam no canal, compartilham e que vocês aprendam alguma coisa nova aí nesse vídeo, nesse material que vamos apresentar para vocês. Então, chama a vinheta. 2, 1. Bom pessoal, antes de nós entrarmos aqui na palavra da Torá, no verso e nos dias das entrelinhas, queria agradecer a todos que comentaram. Essa semana nós tivemos vários comentários pedindo a participação. Cobrando a minha presença. Cadê o Alexandre? Cadê o Alexandre? Vários comentários também agradecendo pelo material, que aprenderam muito, defendendo a gente nas discussões. Então pessoal, muito obrigado. Vários hashtags, fui até o fim, dividiram o estudo diário da lição para acompanhar durante toda a semana, revisar. Então pessoal, muito obrigado mesmo, graças a vocês. Esse ministério está de pé e tem ganhado a dimensão aí, rumo aos 10 mil inscritos que nós queremos aí usufruir da plataforma do YouTube. Então, valeu pessoal, é de coração. Bom, vamos então, palavras da Torá. E a palavra da Torá de hoje é chave. Vamos ver o que significa esse chave aí que tem a ver com a linha da lição. Vai lá, Ricardo. Bom, vamos lá, gente. A palavra da Torá de hoje, ela está lá em Neemias 9:35. Shavu, aqui nós temos o elemento fixal, mas a raiz da palavra é chave, que significa voltar, retornar, repetir, arrepender-se ou converter. O Alexandre lá vai fazer as vezes do Lúcio, com a voz do Além, vai ler para a gente Neemias 9:35. Porque eles, nem no seu reino, nem na muita abundância de bens que lhes destes, nem na terra espaçosa e gorda que puseste diante deles, te serviram, nem se converteram, Shavu, de suas más obras. Neemias 9:35. Nós vamos falar mais desse versículo, já dentro do seu contexto, já no dia próprio. Vamos lá, gente. A análise pictográfica dessa palavra chave, ela é escrita com um shin, que na pictografia, que é como a escrita começou, ela começa com figuras concretas, que seria um dente, representaria comer, consumir, destruir, também seria um ano. Mudança, seria a cor escarlate, simbolizaria serenidade, dormir, ensinar, o número 2. Afiado, velho ou um vice-rei. O vav seria um gancho, um prego, uma estaca ou adicional. Aí nós pegamos essas duas letras e pegamos alguns elementos que estão no significado pictográfico para construir mais ou menos algum do sentido. Separei 3 aqui. Por exemplo, gente, destruir com um prego. Esta imagem aqui, nós temos justamente o sacrifício de Cristo na cruz e o prego ou a estaca nas suas mãos, que serve para destruir a nossa natureza pecaminosa, destruir o nosso eu. Nós olhamos para o sacrifício dele na cruz, ele, enquanto Deus,
se fez carne, enquanto homem justo se fez pecado e morreu morte de cruz. A morte que ele mereceu, a morte que nós merecemos, ele sofreu. Então, quando esse destruir com um prego é olhar o sacrifício da cruz e destruir o nosso eu, o nosso ego. Tá, o outro significado. Ensinar com um gancho. O Alexandre vai ler essa frase aqui para a gente vai entender melhor. Sigam-me e eu farei de vocês pescadores de homens. Ou seja, o gancho de pescar o peixe, de pescar o alimento, Cristo utilizou para dar um ensinamento do Evangelho. Sigam-me, serei pescadores de homens. Então, esse ensinar com o gancho é justamente esse ensinamento daquele pescador lá no mar da Galileia. E agora, numa colocação mais de santificação, de kadosh, adicionar, obviamente, ao nosso caráter, serenidade, mudança ou ensino. Tudo isso é conversão, tudo isso é chave. Bom, pessoal, agora nós vamos ter então aqui a reflexão, meditação, no verso para memorizar de Provérbios dessa lição e nós vamos ver de onde que ele veio. E antes faltou eu falar na introdução que nós teremos aqui na sexta-feira, o Marcos André gravou e nós teremos aqui as perguntas, né, para refletir na sexta-feira e depois ele encerra com uma oração. Legal. O verso para memorizar está lá em Provérbios 28:13, diz assim: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Uma primeira abordagem mais tradicional desse texto seria em relação ao nosso perdão, né? Uma abordagem bem evangélica. Enquanto eu escondo de Deus as minhas transgressões, eu não encontro a misericórdia. Mas no momento em que eu deponho o meu pecado diante de Deus, Ele é fiel e justo para me perdoar dos meus pecados. Eu encontro a misericórdia de Cristo. Mas quando a gente vai ver o contexto maior do livro de Provérbios, a gente vai lá para Provérbios agora, no capítulo 28, versículo 13, a gente percebe que talvez esse texto diga mais sobre outras coisas. Ou seja, ele isolado talvez nos permite uma interpretação mais livre, mas dentro do contexto. Você vai buscar o contexto. Ele vai trazer um outro potencial interpretativo, né? A gente vai começar do começo do texto e lendo e pulando um pouco. Fogem os perversos sem que ninguém os persiga, mas o justo é intrépido como o leão. Por causa da transgressão da terra, mudam-se frequentemente os príncipes, mas por um sábio e prudente se faz estável a sua ordem. O homem pobre que oprime os pobres é como chuva, que a tudo arrasta e não deixa trigo. Os que desamparam a lei louvam o perverso, mas os que guardam a lei se indignam com ele. Os homens maus não entendem o que é justo, mas os que buscam ao Senhor entendem todo. Melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso nos seus caminhos, ainda que seja rico. E aí vai seguindo. Eu quero atentar agora ali para o verso 11 em diante. O homem rico é sábio aos seus próprios olhos, mas o pobre que é sábio sabe sondá-lo. Quando triunfam os justos, há grande festividade. Quando, porém, sobem os perversos, os homens se escondem. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Feliz o homem constante no temor de Deus, mas o que endurece o coração cairá no mal. E o último: como leão que ruge e urso que ataca, assim é o perverso que domina sobre um povo pobre. Então, parece estranho, né? Parece que esse texto não encaixa muito, porque está falando o tempo inteiro da relação entre homem e homem. Está falando o tempo inteiro, então, aí de um poderoso que oprime o povo, um violento perverso que não é louvado pelos outros, porque é perverso, e como o povo fica feliz quando o justo tem sucesso, fica em silêncio, se cala e se afasta quando o perverso tem sucesso. Então, qual seria o sentido, dentro desse contexto? O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Tem duas palavras aí em especial que ajudam a gente a ter um entendimento maior sobre o texto: a transgressão e a misericórdia. O Ricardo ele vai falar para nós um pouco o que significa a transgressão nesse texto. Qual que é a palavra no hebraico? Isso, lá no texto próprio, pechar.
Essa palavra é uma palavra que ela traz uma conotação de rebelião. É aquele que levanta a mão, que brada, que se rebela. Uma rebelião contra Deus, né? E na sequência aqui, alcançará misericórdia. Essa misericórdia ela se refere necessariamente a perdão de pecados? Bom, as palavras, são várias palavras ligadas à misericórdia, hesed, rim, e todas as palavras elas estão conectadas, elas trazem uma conotação com amor. Elas significam benignidade, bondade, misericórdia e amor. Amor também. Amor também. Legal. Então, nessa segunda interpretação, poderia estar, não estou falando que é necessariamente, lembra que eu fiz a primeira interpretação. Mas é possível fazer essa interpretação a partir do texto próprio. Isso, a partir do texto a gente consegue chegar à conclusão de que pode estar se referindo a contato pessoa a pessoa. Então, aquele que esconde a sua rebelião contra Deus, aquele que esconde a sua afronta a Deus, a sua rebeldia satânica ali, de não reconhecer Deus como Salvador, de não reconhecer Deus como autoridade. Ele é o homem rico, sábio aos próprios olhos. Mas o pobre que é sábio, sabe sondar ele. Está lá no verso 11, um pouquinho antes, está no mesmo contexto, está no mesmo bloco de provérbios. Você está querendo dizer o seguinte, veja bem, que esta rebelião ela é percebida pelo pobre. Ela é explicada nos versículos anteriores. Isso, então, esse cara que é perverso, que age em rebelião à vontade de Deus, ao mandamento de Deus, e aqui o mandamento pode ser num sentido bem amplo, inclusive no sentido de ser caridoso, de ser bondoso, de amar, ele encobre suas transgressões, mas o justo pobre, ele investiga, ele consegue perceber isso, ele percebe a hipocrisia. Mas o que confessa e deixa, ou seja, aquele que não age dessa forma perversa, que confessa seus erros diante do seu irmão, agora nesse caso, se eu pequei contra o meu irmão, eu confesso meus erros diante do meu irmão contra quem eu pequei. Se eu oprimi o pobre, eu confesso para o pobre que eu oprimi. Se eu confessar e deixar, eu alcançarei misericórdia, eu alcançarei o amor dessa mesma pessoa. Então, nesse sentido, como está em todo o livro de Provérbios, capítulo 28, falando da relação homem-homem, falando da relação entre autoridade e povo, falando da relação entre rei e povo, entre oprimido e opressor, poderia ser nesse sentido também. Essa transgressão seria transgredir o amor a Deus e o amor ao próximo. O amor a Deus e o amor ao próximo. Toda vez que faz o bem para um dos meus pequeninos, a mim o fizeste. E se faz o mal a um desses meus pequeninos, a mim também o fizeste. Então essa rebelião seria justamente o mal ao pequenino. Exatamente. E agora tem um link desse verso com o texto, com o capítulo dessa lição, que é Neemias 9. A gente vai lá para Neemias 9, versículo 29, lá diz assim: testemunhaste contra eles para que voltassem à sua lei. Porém eles se houveram soberbamente e não deram ouvidos aos teus mandamentos, mas pecaram contra os teus juízos, pelos cumprimentos dos quais o homem viverá obstinadamente. Deram de ombros, endureceram a cerviz e não quiseram ouvir. Isso aqui é uma ótima caracterização de encobrir a sua transgressão. Esconderam as suas transgressões. Então, o povo de Deus, quando foi advertido por Deus, lá no antigo Israel, ao invés deles confessarem os pecados deles, eles não aceitaram a repreensão de Deus, eles encobriram as transgressões. E aí, qual que é essa transgressão? Qual que é esse pecado deles? O texto diz aqui, porém, quando se viam em descaso, tornavam a fazer o mal diante de ti, tu os desamparavas. Aí segue mais, não deram ouvidos aos teus mandamentos e pecaram contra os teus juízos. Quais são esses mandamentos de Deus? A gente estudou nas lições passadas, e quando a gente vai falar de mandamentos de Deus, nós tendemos a ver: não terás outros deuses diante de mim, não adulterarás, não farás para ti imagem de escultura, e lembra-te do dia do sábado para o santificar. E basicamente é isso, e a gente para por aí. Mas quando nós vamos para o Código Levítico, quando nós vamos para as leis dos pobres, por exemplo, e aí à luz das lições anteriores, eu faltei nessa lição, mas tem a lição que falou sobre a cobrança de juro abusivo, a escravidão sobre os próprios irmãos, a negligência com a viúva e com o órfão. Negligenciar tudo isso era negligenciar a lei de Deus. Deus tinha um plano para o povo de Israel, que era um plano de alegria, de felicidade, de solidariedade, que era um plano de santidade, de proceder e de exemplo para os outros povos. E de repente o povo de Israel estava se escravizando entre si,
estava oprimindo viúva, estava mandando pegar a cega na colheita, recolher de volta os feixes que tinham caído para trás. Então o povo não estava manifestando o caráter de Deus, estava erguendo poste ídolo, estava se prostituindo com prostitutas rituais e estava também negligenciando o cuidado com os próprios irmãos. Tudo isso está envolvido naquele texto de Provérbio que fala agora novamente sobre o ímpio, que quando o mal tem sucesso o povo se afasta, mas quando o justo tem sucesso o povo louva ele, o povo fica contente. Está falando com o confessar o pecado e alcançar misericórdia. Então essas duas interpretações elas são Faltou o detalhe, né? O da misericórdia, que pode ser tanto a misericórdia de Deus quanto a misericórdia do amor do próximo. Não, mas você chegou a falar disso. Bom, pessoal, vamos avançar agora. Tem muitas entrelinhas aí. No sábado, Ricardo, na ponta da linha. Vamos lá, gente, na ponta da linha. O autor da lição, o Lúcio me empresta a lição, para o Alexandre, muito grato. Na ponta da linha, perceber a bondade de Deus nos leva ao arrependimento. E aqui são duas palavras, gente, e nós vamos gravar dois personagens aqui. Primeira palavra, terut, é arrependimento ou remorso. Vocês pensem aqui, quando pensarem em terut, em Judas. Judas, terut, arrependimento, mas ele teve remorso. Mas qual é a diferença de terut para techuvá? Techuvá, gente, é resposta, réplica, volta, retorno, arrependimento ou penitência. Resposta por quê? Ruach HaKodesh, o Espírito de Santidade, ele vai mandar um grilozinho na sua cabeça para você retornar. E você vai precisar dar essa resposta. Essa resposta foi aqui. Techuvá aqui, gente, vocês lembram de Pedro. Pedro nega Cristo por 3 vezes. É feita a pergunta, ele dá a resposta. Ele nega uma, nega 2, nega 3. Mas depois a gente lê o Evangelho. Ele responde ao chamado. Ele responde ao chamado e ele não nega. Tu me amas, apacenta minhas ovelhas. Ele não nega, ele dá a resposta, ele dá a réplica. Ele pratica techuvá, ele volta, ele retorna ao estado de origem. Eu amo a Yoshua. Não é só voltar para o Etzer Hatov, para a natureza pré-lapso, antes do Éden, não. É voltar para o amor em Cristo. Isso é arrependimento. Bom, além a gente tem aqui também outra coisa, gente. Eventos, o autor da lição vai falar de festa de Sukkot, só para vocês entenderem. Na lição da semana passada, a gente já explicou aqui, tá, gente? Isso daqui nós vamos trazer um pouquinho hoje de novo, porque o povo vai ler a lei de Deus e vão ter vários fatos históricos que também se encaixam aqui. Por exemplo, Pessah. Pessah é Páscoa. Escatologicamente se referia ao sacrifício de Cristo. Mas eles também, no tempo de Cristo, no tempo dos Evangelhos, olhavam para trás e lembravam dos primogênitos do primogênito morto, lá no Egito, e libertação do povo. Aqui a gente tem Hag Masot, que seria pães asmos, Cristo morto, sepultado, e Rabi Purim. Aqui, Hag Masot, o povo quando passa pelo Mar Vermelho, é como se ele morresse para aquela vida passada, de escravidão, lá no paganismo, e agora Rabi Purim aqui, Rabi Purim primícias, ressuscitasse. Você falou do passar no lago, no mar, né? Eu lembrei da citação de Paulo, que ele fala, porque todos fomos batizados no mar e batizados na nuvem. Sim. A menção ao batismo, né? E aqui Rabi Purim, gente, significa ressurreição. Cristo ressuscitado, mas olhando para trás eles também olhavam o quê? Eles passaram pelo mar, os egípcios ficaram mortos, eles nasceram para uma nova vida em liberdade. Agora aqui, gente, a gente tem Shavuot. Aqui, escatologicamente, é Pentecostes. Derramamento do Espírito Santo. Recebimento da lei. Festa das semanas. Mas eles no deserto. Ali, eles no deserto e eles recebendo a Ketubá, o contrato de casamento entre esposo e esposa, ou seja, o eterno Israel. Depois aqui nós temos Shafarot. Shafarot é o ajuntamento. O ajuntamento, as trombetas tocam para o povo se ajuntar para o Yom Kippur, para o dia do perdão, e depois aqui Sukkah. Sukkah é, Nova Jerusalém, mas olhando para trás era entrar na terra de Canaã, depois que eles obtiveram o que no deserto? O Yom Kippur, o perdão. Vamos lá?
Agora o Alexandre, com a tiara nova dele, ele vai ler pra gente Romanos 2. Quem me deu a tiara foi a Flávia, esposa do Lúcio. Em homenagem a ela, estou usando a tiara. Olha, Flávia. Pra ele não ficar parecendo o tio It, ele vai ler Romanos 2,4. Romanos 2, verso 4, diz assim: ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade, paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Gente, essa passagem de Romanos 2,4 aqui, a gente não pode, com a nossa mentalidade, ficar querendo criar. O Alexandre vai ter espaço para falar, porque tem a deixa aqui, uma coisa que nós falamos nos bastidores, né, gente? A questão de como se santificação tivesse uma escadazinha. Tipo, se você não pular o primeiro degrau, o segundo degrau. Então, primeiro vem o arrependimento, depois vem a conversão, primeiro vem a conversão, depois vem o arrependimento. Isso é estranho ao idioma original. A separação rígida entre santificação e justificação é um outro problema, né? Porque a gente entende que santificação, tradicionalmente, né? Santificação seria o fruto de uma vida em que eu me torno cada dia mais santo. E justificação seria um abrir e piscar de olhos, fim. Deus me considera justo pelos méritos de Cristo. Só que como eu continuo pecando na minha vida, apesar de não estar no pecado da rebelião, eu ainda cometo atos pecaminosos, a justificação de Cristo ela precisa acontecer na minha vida todos os dias, constantemente. Então a justificação ela não é só um momento, ela é algo perene na minha vida. Constantemente eu busco de Cristo o perdão dos pecados, eu busco de Cristo graça para existir, para ser salvo. A santificação, por outro lado, ela não é só o fruto de uma vida em que eu vá me moldando mais e mais ao caráter de Cristo. A santificação, ela é também uma separação para um propósito, e ela acontece num instante, num estalo. Quando eu reconheço Cristo como meu Senhor, reconheço Deus como meu Senhor, meu Salvador, e agora eu sou separado para um ministério, sou separado para a santidade. Essa é uma santificação de momento também. E por fim, santificação é diferente de superar atos pecaminosos. Se eu entendo santificação como eu tornar-me mais santo, tornar-me mais semelhante a Cristo a cada dia, tornar-me mais semelhante a Cristo a cada dia não é só as coisas que eu deixo de fazer, mas o amor que eu exerço pelo meu semelhante. É eu exercer o amor de Cristo cotidianamente que vai demonstrar a minha santidade, não é deixar de comer queijo. O Alexandre, ele não tirou isso da cabeça dele, foi inspirado no livro do Knight. George Knight, sim. E a tirada do queijo é a mesma coisa. Na contracapa desse livro do Knight diz: comer queijo não é pecado. E provavelmente você concorda com isso. E o que isso tem a ver com o sábado, gente? Porque o autor, justamente, ele fala aqui no terceiro parágrafo: a ordem dos eventos aqui apresentados não significa necessariamente que a alegria e confissão tenham sempre essa sequência. Nem significa apenas a ordem inversa deve ser seguida. E por que ele fala isso? Porque o contexto temporal do sábado é o seguinte: lição da semana passada a gente estava aqui em Sukkot, tá? O que a gente falou? Aqui em Shafarot, introspecção, eles iriam ficar se examinando, enquanto o Yom Kippur estava vindo, que era o dia do perdão, que haveria o sacrifício expiatório. Mas depois do Yom Kippur, o dia do perdão, o dia da expiação, Sukkot é dia de alegria. Então tinha o que? Shafarot, toca a trombeta, o povo se ajunta, vamos lá, confessem, façam autoanálise. Aí Yom Kippur, sacrifício de Cristo, tudo aquilo que o Alexandre está falando, justificação, santificação, tudo misturado num pacote só. Não tem um que vem primeiro, outro que vem depois. Não tem um que é ato, outro que é processo. Não, tudo, os dois, é uma coisa meio... É um conteúdo complexo. É orgânico. É orgânico, é complexo, não no sentido de complicado. Complexo no sentido que os elementos se misturam, se interrelacionam, se interferem. E Sukkah é entrada em Canaã, é o Olam Rabá, é Nova Jerusalém, é a casa que o noivo foi preparar para a noiva. Glorificação. E glorificação não é apenas eu receber um corpo glorificado. Não, é o reino de Deus em mim. É o reino de Deus. Estou plenamente glorificado, o caráter dele está plenamente em mim. Isso é Sukkah, isso é alegria. E a ordem disso, gente, criam doutrinas tão complexas e tomam partidos. A gente, na verdade, muitas vezes, o que vê nos teólogos, e isso por teólogos eu não falo teólogos atuais apenas, os teólogos da história do protestantismo,
é que parece que tentam analisar o processo de salvação em termos de física newtoniana. Sim. Em termos de leis universais e físicas que se processam como se fossem fenômenos René físicos. Descartes, também separando a realidade em elementos. É muito próprio do racionalismo renascentista, que vai ser, vamos dizer assim, o ambiente cultural em que se processa a reforma protestante e depois o iluminismo também. É muito próprio disso, só que não é, vamos lembrar, os judeus, a ideia de religião que a gente encontra na Torá, ela não é uma ideia de religião cartesiana. Ela não é uma ideia de processo que separa fenômeno em laboratório. Bom, gente, vamos lá, então vamos continuar aqui, antes da gente passar para o domingo. Primeiro, gente, a entrelinha a gente já falou, Neemias 9 pode ser datado 444, 443, alguns datam 458, 457, nós estamos mais dentro dessa primeira aqui. Não vamos brigar por causa disso, por favor, não, que já cansou. Não, já exatamente, mas é mais ou menos por aqui, isso que está mais dentro da nossa teologia, 444, 443. A gente tem um comentário de Ellicott com relação a essas riquezas aqui, ele fala o quê? Nesse sentido metafórico, com referência aos atributos divinos, essa palavra peculiarmente, é uma característica do apóstolo Paulo nas suas epístolas, poucas não tem. E é isso, agora vamos para o domingo. Domingo, jejum e adoração. Na ponta da linha, Ricardo. Ler a instrução, ou seja, a Torá, a lei com a instrução, é se aproximar de Deus. E a verdade que é identificada na Torá e é identificada na nossa vida, a gente tem que comparar as duas coisas, a verdade pode mudar a nossa mente. Escritura, Alexandre, lê para a gente Neemias 9:1. E no dia 24 deste mês se ajuntaram os filhos de Israel com jejum, Betson, e com sacos, não vou arriscar, e traziam terra sobre si. Esse saque, fácil. Mas veja bem. Não precisa dos maçoréticos. Não, isso daqui é elemento prefixal e sufixal, isso aqui é a frase, né? E com e o in aqui é plural. Esse uve aqui, o com e esse in aqui é plural, sacos, mas a palavra é saque. Mas beleza. Duas coisas, primeiro aqui rapidinho, jejum, gente, lembrando que jejum em si não é nada. Não é ficar sem comer só. Não é só ficar sem comer. Vamos recapitular rapidinho. O que eles tinham que fazer no jejum, gente? Pegar aquela porção diária que você comia e doar pro pobre. E mais, né? Passa por um processo de autoanálise, passa por um processo de reflexão, você se de oração. sentir fragilizado, você se sentir... Mas existe no jejum, além da ritualística, uma finalidade de amor ao próximo. Mesmo que seja uma coisa que aparentemente não tem. Os sacos é o sentido de... Era uma tradição, no sentido de se humilhar, de você se abster daquilo que é belo aos olhos dos outros. Não, é o sentido de você sentir a miserabilidade que o Yetzer Hará impôs à nossa vida. Diminuir a vaidade. Né? Sim. Vamos lá. Vamos para o próximo. Neemias 9:2. E a geração de Israel se apartou de todos os estranhos e puseram-se em pé e fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades de seus pais. Isso. Primeira coisa, gente, zerar. Zerar é semente. Tá? Semente, grão, sêmen, esperma, filho, descendência, época ou plantio. Essa expressão zerar, na Torá, está associada com Abraão. A semente de Abraão. Alguns podem pensar assim, mas espera lá, então tem a questão genética, pura e simplesmente. Só que nós vamos explicar mais na frente a questão do Shem. E na oração que acontece em sequência, está direto fazendo menção a Abraão, né? Sim. Isso aqui já é uma preparação para aquilo. Mas em Abraão, serão benditas apenas a família dele? Não. Todas as nações. Todas as nações. Então, essa Zerá aqui, ela foi escolhida, obviamente, por causa do vínculo da Torá com Abraão. Mas se apartou dos estranhos. E lá no texto prova é Benei Nehar. Esse Benei é filho. E esse Nehar aqui seria o Nehri, seria o estrangeiro, estranho, gentil. Ou o não judeu. Agora, gente, tem um ponto aqui. Nós já vimos várias outras vezes que a palavra goi ou goim, que também se traduz por estrangeiro ou gentil, é aplicada. E ela é aplicada ao povo de Deus. Só que o goim, ela também se refere ao gentil prosélito. Essa expressão aqui, ela não é o gentil prosélito. Para vocês entenderem, o que é o gentil prosélito? É o gentil convertido ao judaísmo. Convertido ao judaísmo, exatamente. E a expressão aqui, não usa goim.
Não, usa uma expressão que não carrega conotação alguma de alguém converso. Então esses estranhos aqui, com certeza eram pessoas que não tinham abraçado a fé judaica, não tinham abraçado os mandamentos, não tinham abraçado... Talvez alguns dos soldados que tinham vindo com Neemias. Talvez até alguns das suas esposas, dos seus filhos, tenham um elo mais para frente com aquelas esposas que vão ser dispensadas também. Vamos lá, vamos continuar agora aqui, próximo. E levantando-se no seu posto, leram o livro da lei do Senhor, seu Deus. Uma quarta parte do dia, e na outra quarta parte fizeram confissão e adoraram o Senhor, seu Deus. Isso, gente. Primeira coisa aqui, ó. Aqui, Beth-Seref é o livro, mas é a Torá. Mas é a Torá, só para vocês entenderem, a Torá é lei enquanto instrução. Através das histórias, o Eterno nos instrui. Então é isso que eles leram, tá? Agora a questão da confissão aqui. Agora não é aquela mesma palavra-chave. A palavra aqui é vidá, que seria, pura e simplesmente, confessar. Carrega uma conotação mais simples. A entrelinha, o Alexandre vai ler o comentário para a gente de Ellicott, com relação, e o Adam Clarke e John Wesley. Ellicott, a mudança para a semente tem aqui uma propriedade profunda. Eles evitaram cuidadosamente os muitos alienígenas entre eles ao longo desse jejum. Adam Clarke, a semente de Israel separa dos próprios. Uma reforma desse tipo foi iniciada por Esdras 10:3. Mas parece que ou mais foram descobertos, quem tinha tomado esposas estranhas, ou então aqueles que se separaram deles os tomaram de novo. E John Wesley, pois embora Esdras tivesse feito isso anteriormente, ainda assim parece que havia alguns criminosos sem o seu conhecimento, ou eles fizeram alguns novos delinquentes, que desde aquele tempo tinham caído no mesmo erro, e mostravam a verdade de seu arrependimento, abandonando seus amados pecados e queridas relações. O que é importante aqui, gente? Olha, o que o Alexandre leu aqui? Primeiro, que isso Esdras já fez uma certa separação. Mas não é só porque era uma questão genética. Essa separação é porque eles estavam por um processo de techuvá. Jejum é um processo para o autoconhecimento, também é um processo para você retornar. E esses estranhos, que não eram prosélitos, não eram convertidos, poderiam atrapalhar nesse processo. Por isso essa separação. Kadosh também é separação. Uma aplicação perfeccionista é extremamente danosa aqui no sentido, nós não podemos nos misturar com os pecadores. Com os pecadores. Daí você vai começar a eleger pecadores. E pecador sempre é os outros, né? Isso, e você nunca é o pecador. E se ele é o pecador, se eu estou separado dele, você vai prejudicar o quê? O Evangelho. Porque a sua missão é pregar o Evangelho. Lembra, o que encobre a própria transgressão não alcança o amor. E aí você se rebela contra o Evangelho. Aí você está se rebelando. Por quê? Aquele lá é pecador. Eu preciso me separar. Então você não vai pregar o Evangelho. Daí você se rebela contra Deus. E não está nem percebendo. Acha que está cumprindo o mandamento e não está. Está encobrindo a transgressão. Está encobrindo a transgressão. Comentário de Ellen White aqui rapidamente. Pessoal, tem dois comentários breves. Um do comentário de Ellen White no comentário adventista, bíblico adventista do sétimo dia, volume 2, página 1100, que diz assim: a grande diferença entre admitir fatos depois de estarem provados e confessar pecados conhecidos unicamente por nós mesmos e Deus. Ou seja, depois que você é humilhado publicamente, muitas vezes, que é o Judas, né? que é o Terhut, né? Ou seja, que é um remorso, na verdade, e não é um arrependimento. Só tomar cuidado, gente, na interpretação desses textos de Ellen White, porque às vezes o irmão já se arrependeu, já confessou os pecados para Deus, já abandonou os pecados, e aí ele lê isso e passa a acreditar que ele precisa fazer uma confissão pública daquele pecado, já está arrependido, perdoado, jogado nas profundezas do mar. Não é disso que está falando, tá bom? Você não precisa subir no púlpito da igreja e narrar todos os seus pecados para todos os irmãos ouvir. Não é essa a proposta. E aí tem um comentário, um grande conflito, né, para embasar a sua fala, 601. Necessitamos nos humilhar perante o Senhor, com jejum e oração, e meditar muito em sua palavra, especialmente nas cenas do juízo. Devemos buscar agora uma experiência profunda e viva nas coisas de Deus. Né? Não temos nenhum minuto a perder, ou seja, é o eu com Deus. Vamos lá, segunda-feira, o início da oração, na ponta da linha, Ricardo. Isso. Só rapidinho, eu gostaria de ler um texto aqui, da irmã White, já aproveitando que o Lúcio já leu. O tempo gasto em criticar os motivos e os atos do servo de Deus poderia ser empregado em oração. Muitas vezes, se os que buscam defeitos dos outros conhecessem a verdade acerca destes que criticam, teriam opinião inteiramente diversa.
Quanto melhor não seria que, em vez de criticar e condenar os outros, cada um dissesse: preciso cuidar da minha própria salvação. Se eu cooperar com aquele que deseja salvar a minha alma, terei que vigiar diligentemente a mim mesmo. Terei que excluir da minha vida todo o mal. Tenho que tornar uma nova criatura em Cristo. Tenho que vencer todo o defeito. Então, em vez de enfraquecer o que estão a lutar contra o mal, posso fortalecê-los com palavras animadoras. Testemunhos para a igreja. Esse é mais rápido. Se todos os cristãos professos unassem suas faculdades investigativas para ver quais são os males que neles mesmos carecem de correção, em vez de falar dos erros alheios, existiria na igreja hoje uma condição muito mais saudável. Testemunhos para a igreja também. Tudo isso para Ellen White falar uma coisa que Jesus falou de forma muito mais simples. Por que perguntas tu do cisco do olho do teu irmão? Arranca primeiro a trave que está no teu olho e depois você vai enxergar bem para arrancar o cisco do olho do teu irmão. Exatamente. A ponta da linha segunda. Confiar em Deus mesmo nas situações difíceis. Seria essa a primeira finalidade do texto do autor. E a segunda seria fidelidade de pensamento e de ações. Nós precisamos disso. E ela se constrói na jornada de uma vida. O Alexandre já desenvolveu o raciocínio sobre justificação e santificação. Escritura. Lê para a gente, Alexandre, Neemias 9:4. E Jesua, Bani, Cadmiel, Sebanias, Buni, Serebias e um monte de nome aí, se puseram em pé no lugar alto dos levitas e clamaram em alta voz ao Senhor seu Deus. E os levitas, de volta aos nomes, disseram: levantai-vos, bendizei ao Senhor vosso Deus de eternidade em eternidade. Ora, bendigam o nome da tua glória que está levantado sobre toda a bênção e louvor. Tu só és Senhor, tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto neles há, os mares e tudo quanto neles há, e tu os guardas em vida a todos, e o exército dos céus te adora. Tu és Senhor, o Deus que elegeste a Abraão e o tiraste de Ur dos Caldeus e lhes puseste por nome Abraão, e achaste o seu coração fiel perante ti. E fizeste com ele o concerto que lhe darias a terra dos cananeus, dos heteus, dos vários povos, para a dar a sua semente, e confirmaste as tuas palavras, porquanto és justo. Semente aqui, Zerá, semente de Abraão. Bom, gente, aqui é o início da oração. É uma oração, nós já vimos, nós até estávamos comentando, uma oração de exaltação a Deus. E ela começa a citar agora, porque eles leram a Torá, então eles já começam a aplicar esses ensinamentos da instrução à sua vida. E a instrução que eles retiraram da história de Abraão, ela está presente. O autor da lição, ele cita aqui a questão do nome hebraico. Bom, antes de eu falar, eu vou deixar a eleição por último, tá, gente? Nome. Shem significa nome, reputação, fama. É um substantivo gramatical, é um memorial, também é um nome divino. Abrão foi modificado. Aqui nós temos as letrinhas hebraicas e a gente acha que não, colocou uma vogal assim por isso. Não, gente, não colocou uma vogal no nome de Abraão. No hebraico colocou uma consoante. Abrão seria pai exaltado e Abraão seria pai das nações. Saraí, a mesma mudança que ocorreu em Abraão aconteceu com o nome de Saraí. A mesma letra. Qual que é o nome dessa letra? Rei. E ela princesa, Saraí, e Sarai seria mãe das nações. Esta letra aqui é a letra Re. A letra Re, na pictografia hebraica, significa contemplação, serviço ou adoração. Esta letra está no tetragrama sagrado. Toda vez é possível introduzir letras do tetragrama sagrado no início do nome, no meio do nome e no final do nome. Por exemplo, Matiahu. E Matiahu é Mateus, está lá no final do nome. Agora, aqui em Abraão, eles introduziram a letra Re, introduziram a letra de serviço. Yahué significa eu serei o que eu serei. Este Yud aqui é uma mão. Então veja bem, essa segunda letra Re aqui, ela vem depois do Yud, uma mão. Depois aqui nós temos o Vav, que seria uma estaca, um prego. E aqui o Re, novamente, serviço. Essas duas letras aqui, o Yud, no caso a mão, e o Re, nós lembramos automaticamente do quê? Dos cravos. Né? Dos cravos nas mãos de Cristo e o serviço prestado por ele.
Esta letrinha de serviço aqui, ela é introduzida no nome Abraão e é introduzida no nome Sara. Então eles compartilham, a partir desta mudança de nome, compartilhando este nome, eles estão compartilhando com o Eterno que a reputação do Eterno, estão compartilhando a fama do Eterno. Nós falamos da pictografia, que nos lembra do sacrifício de Cristo na cruz. Então, quando nós temos emuná no Mashiach, é como se nós tivéssemos uma mudança de nome. Aquela pedrinha do Apocalipse, gente, uma pedrinha Novo nome. É este novo nome, essa nova reputação. É uma pedra por quê? Porque é algo duradouro. E é um nome porque nós estamos compartilhando agora a reputação de Yoshua. Será que na Nova Jerusalém meu nome será Alexandre Hu? Alexandre Hu. Ricardo Hu? Ricardo Hu, legal. Agora vamos lá, gente, a questão da eleição. Lúcio Hu? Só pra ele não ficar de fora. Faltou o Lúcio Hu. Berror, gente, a eleição seria escolher. Daí fica aquela, essa eleição é condicional, é incondicional. Isso não está no texto próprio. Isso daí é uma outra estrutura de linguagem, uma interpretação teológica que acrescenta, é uma estrutura, é uma linguagem sobre a linguagem. Tá, mas se a gente vai lembrar, berror é escolher, ok, eleger, tudo bem. Selecionar, proferir, mas também significa provar. Deus não tenta, Ele prova. Tem tudo a ver com a história de Abraão. Né? E exatamente, tem tudo a ver com a história de Abraão, porque ele foi provado com relação ao filho dele. Tudo a ver com a história de Abraão. E o comentário de Ellen White aqui da segunda-feira é interessante porque quando fala no início da oração, eles estavam exaltando a Deus. E às vezes a gente procura motivos para exaltar a Deus. Porque a vida não está tão boa, você está com algum problema financeiro, doente. Olha só o que diz Patriarcas e Profetas, página 115. Diz assim: quanto a respeito a este mundo, a obra de Deus da criação está completa, pois as obras estavam acabadas desde a fundação do mundo, em Hebreus 4:3. Mas a sua energia ainda é exercida ao sustentar os objetivos de sua criação. Não é porque o mecanismo, de uma vez foi posto em movimento, continue a agir por sua própria energia inerente que o pulso bate, que a respiração se segue à respiração. A ideia do Deus relojoeiro, né? Exato, mas cada respiração, cada pulsar do coração é uma prova daquele cuidado que tudo permeia, por parte daquele em que vivemos e nos movemos e existimos. Atos 17:28. A mão de Deus guia os planetas e os conserva em posição na sua marcha ordenada através dos céus. Então nós estamos discutindo, falta às vezes uma razão para você glorificar a Deus? Respire. Fala assim, graças a Deus Ele fez o ar e nos dá a respiração. Todas as coisas testificam do amor de Deus. Gente, o brincadeira do Alexandre faz todo sentido, viu, gente? O que nós estamos fazendo aqui? Adorando, servindo. Então, aqui é Ricardo Hu, Lúcio Hu e Alexandre Hu. E coloque o seu Hu também no final aí do seu nome. E coloque Deus como sendo, coloque-se a serviço de Deus, né? Vamos então avançando, terça-feira, lições do passado. Eu tô pensando como que vai ficar o Rui, né? O Rui? O Rui. É igual o Honda do Street Fighter, o Rui. Vamos lá, gente, brincadeiras à parte. Vamos lá, terça-feira, lições do passado. Torá, gente, lei enquanto instrução. Então eles olhavam para trás. Nós estávamos até comentando aqui, gente. O olhar para trás, olhar para o passado, aprender com a experiência que já passou, é você aprender com a lei enquanto instrução. Só que a gente não tem que ficar caçando coerência científico-matemática, não. A gente olha para trás, aprende com as experiências, a gente acredita naquilo, a gente tem fé naquilo, convicção de que aquilo é verdade, e olha para a nossa vida. Como Deus se relacionava com Abraão, como Deus se relacionava... Tem características específicas que não vão ter comigo, obviamente, Ele não vai mandar matar meu filho lá, nada disso, mas tem várias características que são similares. Um cuidado dessa fala do Ricardo, dessa hermenêutica, porque pode parecer que a gente está caindo no cristianismo liberal. Que é aquela corrente interpretativa que fala assim, não, na real é tudo simbólico e não é bem assim, nada é disso mesmo. São grandes lições que a gente tem que ter dentro da... Não é disso que a gente está falando. Deus é real, se relacionava mesmo com Abraão. Abraão era uma pessoa real. Moisés aconteceu mesmo. Deus criou Adão e Eva em 6 dias, no 7º descansou. Tudo assim. A única coisa que a gente não precisa pegar um calendário e colocar do lado da Bíblia para comprovar isso.
não é necessário. Vamos supor, porque gente, eu acredito naquilo que eu leio. isso. Vamos dar um exemplo. Ciro. Ciro foi profetizado pelo nome, daí aparece um achado arqueológico que comprova que não é. Você vai deixar de acreditar em Deus por causa disso? Aí a data tal, daí eles fazem cálculos do calendário 400. Aparece uma tabuleta de argila lá nos Isso. E daí você vai deixar de ser adventista, você vai deixar de ter imunidade a Cristo por causa disso? Não. É isso que nós estamos falando. Você olha as histórias, como Deus se relacionava com Adão, como Deus se relacionava com Abraão, como Deus se relacionava com Isaac, com Jacó. E agora eu vou olhar, agora eu vou conferir ao longo da minha vida como Deus se relaciona comigo. Vou ter uma relação com Ele, vou orar, vou conversar com Ele, vou pedir as coisas, vou agradecer pelas coisas e vou comparar essa relação. E a partir daí é que eu construo a minha convicção. E é a partir daí que eu vou me convertendo, é a partir desta comparação. Eu não preciso de um relógio perfeitamente cronometrado, eu não preciso dos elementos cartesianos perfeitamente alinhados. É uma estrutura de linguagem, linguagem em cima de linguagem, depois tradução. É linguagem em cima de linguagem, em cima de linguagem. Depois leitura. Depois você lê aquilo, depois tem doutrinas. É linguagem em cima de linguagem, em cima de linguagem, em cima de linguagem. É muita sobreposição. Depois você vê compilação com recorte daquilo. Com recorte descontextualizado daquilo. Bom, e se acharem a gente muito liberal, pessoal, tem o nosso vídeo sobre o Apocalipse, a série inteira. Eu faço propaganda dele sempre porque eu gostei muito da série do Apocalipse. Assiste a série do Apocalipse, que lá você vai ver como que é possível interpretar a Bíblia com muita riqueza, de uma forma muito bonita, sem perder propriedade de conteúdo. E vocês vão ver que a gente não tem nada de liberal. E vocês vão ver que a gente não tem nada de liberal. Todo mundo bem teologicamente, bem conservador. Bem conservador, com certeza. Vamos lá, Escritura, Alexandre. E viste a aflição de nossos pais no Egito, e ouvistes o seu clamor junto ao Mar Vermelho. Beleza, primeiro, Mar Vermelho aqui, gente. Simbologia, primeira coisa com o casamento. Lúcio, dá uma olhadinha lá pra gente. Oséias 1:2. Vá casa-se com uma prostituta para que os filhos dela sejam concebidos em prostituição, porque a nação de Israel é culpada dos mais vergonhosos adultérios por afastar-se do Senhor. Oséias 1:2. Essa simbologia escatológica, Oséias é símbolo do esposo, e Israel é símbolo da esposa, que estava aqui nesse contexto aqui de Oséias se prostituindo. Mas existe, obviamente, uma simbologia mais bela. Aqui, quando a gente olha na Torá, o povo passando pelo Mar Vermelho, gente, é como se estivesse passando pela Tevila. Tevila é imersão, ou batismo, é um banho de purificação que também a mulher passava para o casamento. Então veja bem, quando eles atravessaram o Mar Vermelho, era a esposa se banhando para o esposo que eles iriam no deserto para fazer a cerimônia de noivado. Eles iam receber a Ketubá, as primeiras intenções. Tá, ainda Neemias 9:10. 9:10. Pode ler, Alexandre, você consegue ler aqui? E mostrasse sinais e prodígios a Faraó. Isso, as 10 pragas. É porque aqui eu não coloquei o versículo inteiro para ficar mais rápido. Neemias 9:11. O mar fendeste perante eles. A abertura do Mar Vermelho. E guiaste de dia por uma coluna de fogo, por uma nuvem, e de noite por uma coluna de fogo. Isso, o que era isso, gente? O povo, durante o dia, tinha uma nuvem protetora. O Alexandre já até comentou, o apóstolo Paulo, né? O batismo, né? Isso. Também simbolizava o Tevila. E esta nuvem, durante o dia, dava sombra, porque o deserto é muito quente. E à noite era uma nuvem de fogo que aquecia. Vamos lá, continua. E sobre o monte de Sinai desceste, falaste com eles desde os céus, deste-lhes juízos retos e leis verdadeiras, estatutos e mandamentos bons. Perfeito. O que acontece no Monte Sinai, gente? É o contrato de casamento, é a Ketubá. Ketubá é o contrato de casamento judaico. Seria por causa das primeiras intenções. Então, a Torá, ela vem no Monte Sinai como se fosse um contrato de casamento do esposo para com a esposa. Continua, Alexandre. E o teu santo sábado lhes fizeste conhecer, e preceitos, estatutos e leis lhe mandaste pelo ministério de Moisés, teu servo. E o que o Shabat ele é nesta relação esposo-esposa? É o intervalo no tempo e no espaço, onde se faz kadosh. Kadosh é santo, mas também significa desposar. É o momento em que o Eterno desposa a igreja. É um momento de intimidade do Eterno com a congregação, com a igreja, o sábado.
Vamos lá, continua. E pão dos céus lhes deste na sua fome, e água da rocha lhes produziste na sua sede. E lhes disseste que entrassem para possuírem a terra pela qual alçaste a tua mão, que lhes havia de dar. Aqui, o pão do céu, o maná, a água, ou seja, isso daqui é festa, a cerimônia de casamento sobre a Rupá. E esta terra é Canaã. Lembra que a gente falou lá atrás da festa de Sukkot? Por quê? O casamento judaico não era igual ao nosso, assim, casava na mesma... Não. Primeiro tinha a fase de escolha, Shiddush, depois tinha o Luzim e depois o Nissuim. Eram 3 fases. E nessa primeira fase, a fase de escolha, daí se escolhia a noiva, ela tinha possibilidade de negar, a gente vê isso no caso de Isaac. E depois passava para uma segunda fase, que era mais ou menos como se fosse o nosso noivado. Mas o esposo ele saía... Depois dessa cerimônia, já era entregue a Ketubá, e ele saía mais ou menos durante 2 anos. A partir dessa fase tinha que ter separação, inclusive. Ele preparava a casa, sukkah é o quê? Tenda é casa, lá na simbologia das festas, e depois ele voltava. E daí tinha as bodas, aí tinha aquela imagem das virgens na cidade, ele vinha carregado, Nessuim significa carregado, e daí ele pegava a noiva, levava para as bodas e depois levava para as núpcias. Então a festa de Sukkah simboliza intimidade, significa núpcias. A entrada em Canaã também tem este mesmo símbolo. E eles estavam tendo todas essas lições do antepassado. Essa fidelidade de Deus e essa infidelidade da esposa. Eles estavam vendo na Torá justamente isso. Um Deus fiel, um Deus que mantém, um Deus que oferece, escolhe, que faz um contrato de casamento, que dá pão, que protege, que prepara uma casa, no caso Canaã, e essa esposa ela é uma esposa infiel, mas ele não desiste dela. Essas lições do passado, nós já falamos do Tevila, que é o batismo. É quase a mesma raiz de Tefilá, que significa prece ou oração. Nós falamos na lição da semana passada do Tevila, só que esta prece ou oração, ela significa mais do que simplesmente falar com Deus. Tefilá, é como se fosse um auto-julgamento. A flexão desse verbo no hitpolé, ele significa se auto-avaliar. Então, esta oração é a diferença de prece, de você ficar repetindo o terço. É um conversar com Deus, mas é um conversar com Deus onde você faz uma análise sincera, onde você Essa é a oração do publicano. Isso. Onde você não escolhe a transgressão, onde você se abre à oração do publicano. Ainda na terça-feira, nas lições do passado, fidelidade de Deus. Agora o Alexandre vai ler para a gente, só passando, a gente só comenta. Ainda mesmo quando eles fizeram para si um bezerro de fundição e disseram: este é o teu Deus que te tirou do Egito, e cometeram grandes blasfêmias, todavia tu, pela multidão das tuas misericórdias, os não deixaste no deserto. A coluna de nuvem nunca deles se apartou de dia para os guiar no caminho, nem a coluna de fogo de noite para os iluminar e mostrar o caminho por onde haviam de ir. E deste o teu bom espírito para os ensinar, e o teu maná não retiraste da tua boca, e água lhes deste na tua sede. Desse modo sustentaste 40 anos no deserto, falta nenhuma tiveram nos seus vestidos, se não envelheceram, e os seus pés se não incharam. Também lhes deste reinos e povos, e os repartiste em porção, e eles possuíram a terra de Seom, a saber, a terra do rei de Esbom, e a terra de Og, rei de Bazã. Ou seja, no Monte Sinai foi dado o contrato de casamento. Quando Moisés desce, o que ele encontra no povo? Em adultério. Em adultério. Vamos lá, próximo dia, quarta-feira? Tem um comentário de Ellen White que eu gostaria de colocar aqui, porque, como vocês estavam falando, se a gente é tradicional, se a gente é muito liberal, mas presta atenção, o que ela diz aqui foi um extrato da Meditação Matinal de 1980, Esse Dia com Deus, página 75. Diz assim: a história da vida de Israel no deserto foi relatada para o benefício do Israel de Deus até o fim do tempo.
O relato do procedimento de Deus para com os peregrinos em todas as suas marchas, de um lado para o outro, em sua exposição à fome, à sede, ao cansaço e nas surpreendentes manifestações de seu poder para alívio deles, está repleto de advertências e de instruções para o seu povo nesta época. As diversas experiências dos hebreus foram uma escola de preparo para o seu lar prometido em Canaã. Deus quer que o seu povo examine nestes dias, com o coração humilde e espírito dócil, as aflições pelas quais passou o antigo Israel, a fim de que sejam instruídos em sua preparação para a Canaã celestial. Então, fecha tudo que a gente estava falando aqui. Agora sim, quarta-feira, a lei e os profetas. Vamos lá? Na ponta da linha, Ricardo. O Espírito falou pelos profetas, para se tornarem uma nação piedosa e fiel. Lúcio, lê a escritura pra gente. Neemias 9:23, e multiplicaste os seus filhos como as estrelas do céu, e trouxeste-os à terra de que tinhas dito a seus pais que entrariam nela para o possuírem. Assim entraram nela os filhos e tomaram aquela terra, e abateste perante eles os moradores da terra, os cananeus, e lhes entregastes nas mãos, como também os reis, os povos da terra, para fazerem deles conforme a sua vontade. E tomaram cidades fortes e terra gorda, e possuíram casas cheias de toda a fartura, cisternas cavadas, vinhas e olivais, e árvores de mantimento em abundância. E comer, e se fartar, e engordar, e viver em delícias, pela tua grande bondade. Porém, se obstinaram e se revoltaram contra ti, e lançaram a tua lei para trás das tuas costas, e mataram os teus profetas, que protestavam contra eles, para que voltassem para ti. Assim fizeram grandes abominações. Continuando Neemias 9:27, pelo que os entregaste na mão dos seus angustiadores, que os angustiaram, mas no tempo da sua angústia, clamando a ti, desde os céus tu ouvistes. E, segundo a tua grande misericórdia, lhe deste libertadores, que os libertaram da mão de seus angustiadores. Porém, em tendo repouso, tornavam a fazer o mal diante de ti, e tu os deixavas na mão dos seus inimigos, para que dominassem sobre eles, e convertendo-se eles, e clamando a ti, tu ouviste desde os céus, e segundo a tua misericórdia, o livraste muitas vezes. E protestaste contra eles, para que voltassem para a tua lei. Porém, eles se houveram soberbamente, e não deram ouvidos aos teus mandamentos, mas pecaram contra os teus juízos, pelos quais o homem que os cumprir viverá, e retiraram seus ombros e endureceram a sua cerviz, e não ouviram. Porém, estendeste a tua benignidade sobre eles por muitos anos, e protestaste contra eles pelo teu espírito, pelo ministério dos teus profetas. Porém, eles não deram ouvidos, pelo que os entregaste na mão dos povos da terra. E o último, Neemias 9:31, mas pela tua grande misericórdia o não destruíste nem desamparaste, porque és um Deus clemente e misericordioso. Aqui na quarta-feira, gente, continua a tefilá, e não a tevilá. Continua a oração. Mas percebam o que o Lúcio leu aqui. É uma autoanálise. Uma autoanálise. Exatamente. É uma autoanálise e só corrobora com a ideia de um Deus fiel e um povo infiel. O detalhe, gente, aqui, que eu quero acrescentar, é essa questão de matar os seus profetas, tá? O autor da lição fala do engordar, ele não cita a expressão hebraica, para quem quiser depois notar, seria o rishmin, seria o engordar. Tá, mas a expressão utilizada mais clássica é Navi. O Navi é a boca de Deus, é o profeta. Só que Av, que também é uma expressão para o profeta, seria ancestral, ancião, chefe, mestre, criador ou a base. Então, toda aquela relação dos patriarcas também, se você abstrai, é profeta. Abraão, Isaac, Jacó. O Sofer seria o observador, vigia, sentinela, espectador, visionário. Então, o profeta também é aquele que anuncia do perigo que está rondando. Satanás não é o leão que urge? Então, quem avisa desses perigos também é um profeta, o sentinela. O Eved, com a letrinha Re, lembra que nós falamos do Abraão? Que acrescenta o Re, ele é um profeta, mas no sentido de servidor do Senhor. Você acrescenta essa letra. Eved é servo. Só que você acrescenta o Re, assim como você acrescenta o Re lá no nome de Abraão e de Sara, e vira
O profeta no sentido de servidor do Eterno. E o rosé poderia significar contrato, pacto, tratado, convênio, mas também é o vidente. É aquele que traz uma previsão do futuro. Deus se utiliza de toda essa estrutura de profetas para fazer com que este povo volte a Ele. Mas depois que eles receberam a benesse do Eterno, eles não ouviram dessa voz. Ao invés deles amarem mais esse esposo, não. Eles adulteravam, eles preferiam outros deuses, eles constrangiam o pobre, eles maltratavam o pobre, eles cobravam juro, eles levavam bem penhorado e assim por diante. Lúcio? Tem um comentário de Ellen White sobre essa questão desse povo que vai, que vem, e fala como que a gente deve encarar o serviço do Senhor. Fala lá em Caminho a Cristo, página 103. Nosso Deus é um Pai amoroso e misericordioso. Os cultos a Ele dedicados não deveriam ser vistos como uma atividade triste e cansativa. Louvar ao Senhor, desempenhar uma parte em sua obra, deve ser um prazer. Deus não quer que seus filhos, para quem proveu tão grande salvação, ajam como se ele fosse um chefe duro, exigente. Ele é o seu melhor amigo e deseja se relacionar com seus filhos quando vão adorá-lo, para abençoá-los, confortá-los e encher seu coração de alegria e de amor. O Senhor deseja que seus filhos encontrem conforto ao servi-lo e mais prazer do que dificuldades em seu trabalho. Ele deseja que aquele que o adoram, levem consigo os preciosos pensamentos sobre seu cuidado e amor, para que possam estar animados em todas as ocupações da vida diária e recebam a graça necessária para lidar sincera e fielmente com todas as coisas. Ele estava comentando, é um Deus que está querendo se relacionar com o seu povo. Gente, chegamos na quinta-feira. Quinta-feira, último dia, e logo mais teremos aqui a participação do Marcos André. Isso. Para sexta-feira. Isso, antes da quinta-feira eu queria falar, gente. Vocês não têm noção do que é fazer isso aqui. O Alexandre está aqui, dorme, mas não dorme. Não, vocês não têm noção. Eu acho que eu pesquei umas 3 vezes. Vocês não têm noção do sacrifício que ele está fazendo para ir até o fim. Nós estamos chegando aqui, eu estou falando aqui, eu estou olhando para ele. Você está no ritmo Lúcio aqui falando. Desculpa. Eu estou falando rápido aqui para a gente terminar logo, porque ele precisa dormir, gente. Ele trabalha muito, ele falou pra gente, 4 horas... 5 horas por noite. 4 horas... Ellen White não ia aprovar a minha conduta. Então, hoje era o dia para ele dormir um pouquinho mais, ele tá aqui com a gente, tá? Então... Só para vocês entenderem o esforço que é isso aqui. Mas vamos lá, vamos para quinta-feira. Quinta-feira, última entrelinha, louvor e petição. Na ponta da linha, Ricardo. Nós devemos reconhecer, né? Deve reconhecer que não somos merecedores da misericórdia de Deus, não somos merecedores da graça de Deus, tudo aquilo que Deus fez por nós. E a gente come, e a gente engorda, e a gente recebe, todas essas bênçãos, elas são imerecidas. E acontece de você ser abençoado, você está lá, bem alimentado, esperando a volta de Cristo, sabe, tranquilo, e você não retribui isso para o próximo, e você não vai atrás dos pequeninos, e você não faz aquilo para Jesus. Não leva esperança. Exatamente. Você não leva o evangelho, porque você pensa que você é o separado. Eu sou separado, eu sou semente de Abraão. Não, semente de Abraão leva o evangelho. Vamos lá, a escritura. O Lúcio vai ler pra gente, porque os olhinhos do Alexandre já estão falhando. Eu tenho que trocar meu óculos. Vai lá, Alexandre. Lúcio. Neemias 9,32. Agora, pois, ó Deus nosso, ó Deus grande, poderoso e terrível, que guardas o conserto e beneficência, não tenhas em pouca conta toda a aflição que nos alcançou a nós, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos sacerdotes, e aos nossos profetas, e aos nossos pais, e a todo o teu povo, desde os dias dos reis da Síria até o dia de hoje. Esta aflição, gente, é porque eles descumpriram a mitzvah. Nós vamos falar mais para frente aqui, gente. Mitzvah, olha só, mandamento, ok. Daí a pessoa fala assim, não. Mandamento, beleza, então é guardar o sábado. Não vou fazer isso, não vou fazer isso, não vou fazer isso. E não vou fazer isso. Olha só, mitzvah é mandamento, ok. Ordem, preceito, ok. Mandamento é boa ação. Mitzvah é boa ação. Mitzvah é ato de caridade. Então, quando você lê mandamento aqui, você pode ler também ato de caridade, boa ação, porque a palavra mitzvah carrega esta conotação. A lei tem
uma compreensão positiva nesse sentido, né? E se aproximar da lei de Deus, entendendo a lei como uma abordagem positiva de algo que você faz, de algo que você vive, em termos de cumprimento para fazer para ser salvo, é muito mais difícil. Porque daí eu começo a perceber que não basta eu não ser uma pessoa ruim. Eu tenho que ser uma pessoa boa. Não basta eu guardar o sábado. E daí nós estudamos na lição da semana passada, na lição do trimestre passado, o Eterno falando: estou farto dos teus sábados, estou farto dos teus jejuns. Mas entender que eu não ser ruim não basta, e que eu não ser ruim é diferente de eu ser bom, é uma coisa que incomoda um pouco. Vamos lá. Como que nós podemos ler então? Grande, poderoso e terrível. Vamos lá, gente. Rael é o Deus. Hagadol é o grande. Hagibor é o forte. E Verhanorá é o terrível. Mas não é bem assim. Eu criei aqui a equivalência estática. Por equivalência estática é palavrinha por palavra. Então seria o Deus. Não, o Deus. O grande, o forte e o muitíssimo. Ou o Deus, o grande, o forte e o terrível. Tudo isso na equivalência estática encaixaria. Na equivalência dinâmica, preferiria essa construção. O Deus terrivelmente grande e forte. Ou o Deus muitíssimo grande e forte. É mais fácil de entender nesse sentido, né? Agora vamos lá, Lúcio, continua. Há o texto sobre mitzvah, né? E os nossos reis, os nossos príncipes, os nossos sacerdotes e os nossos pais não guardaram a tua lei e não deram ouvidos aos teus mandamentos e aos teus testemunhos que testificaste contra eles. Duas palavrinhas aqui, gente. Eu já falei de mitzvah, só vou repetir. Mitzvah é mandamento, ok, mas também é ato de caridade, boa ação, é preceito ou ordem. E na verdade, o preceito é você praticar boas ações, você praticar a caridade. Então aqui esse é o mandamento. Testemunho, olha só, Edá é comunidade, público, congregação, grupo. Testemunha mulher. Nós estamos falando do casamento aqui, não é à toa. Edá é lei enquanto testemunho da mulher. E o testemunho da mulher, qual é este testemunho da mulher? Estou pensando em Apocalipse aqui. É o Evangelho. Esse testemunho da mulher, a mulher fiel, é a boa nova, é o Evangelho. Então o que foi que eles descumpriram? Na minha cabeça estava batendo aqui nas 3 mensagens angélicas. Mas tem todo sentido. Porque nas 3 mensagens angélicas está ali incluída o Evangelho. Qual é o Evangelho eterno? Então, olha só, gente. Então, o que eles não cumpriram? Ok, eles não cumpriram os preceitos. Vocês pensam que é só não guardar o sábado, bezerro? Não é só isso, não. Eles pararam de praticar boas ações, pararam de praticar atos de caridade. E essa lei, enquanto testemunho, pararam de pregar a boa nova do Messias, que é o Evangelho. Mantiveram a salvação para si. E não só isso, esta lei é comunidade. Eles se desagregaram enquanto comunidade, enquanto congregação. Era rico querendo ficar mais rico à custa do pobre. Era o povo sendo explorado. Vamos lá, vamos para o próximo. Continuando o verso agora 9:37, e ela multiplica os seus produtos para os reis que pusesse sobre nós por causa dos nossos pecados, e conforme a sua vontade domina sobre os nossos corpos e sobre o nosso gado, e estamos em uma grande angústia. Albert Barnes agora. Isso, o comentário de Albert Barnes sobre esse verso 24. O Lúcio lê pra gente. A força exata da frase usada é duvidosa, mas seu sentido geral deve ser que as classes nomeadas participaram do selamento. Era comum no Oriente autenticar convênios, anexando os selos daqueles que eram parte deles. Veja Jeremias 32:10. Aí o Lúcio leu 9:38. E com tudo isto fizemos um firme concerto, e os escrevemos, e selaram-nos, e os nossos príncipes, os nossos levitas, os nossos sacerdotes. Né? E é isso por último. Gente, isso seria o equivalente a uma escritura pública, mesmo que tivesse conotação religiosa. Isso seria equivalente hoje a você fazer um acordo e você dar um valor legal para isso. Que isso estava, obviamente, a religião estava atrelada, é o que dava força. Porque se isso fosse descumprido, obviamente isso envergonharia aquelas pessoas que fizeram esse selamento.
Então veja bem, essas pessoas selarem também, alguns falam que é uma cera, onde se colocava o brasão da família. Então quando fala que esses homens selaram, é como se eles pegassem o nome dele, o nome da família dele, como se fosse um penhor. Se usava lacre de argila também na região. Ou seja, se aquilo fosse descumprido, seria uma desonra não só para o nome dele, mas para o nome da família. Toda a sua linhagem passada e futura. E de volta ao Shem. E de volta ao Shem, o nome, a reputação. Isso corromperia a reputação da família. Legal. Último comentário aqui de Ellen White, que foi tirado do A Ciência do Bom Viver, página 161, que fala que não foi porque nós o amássemos primeiro que Cristo nos amou, mas segundo nós, ainda pecadores, Romanos 5,8, que é um texto de quinta-feira. Ele morreu por nós, não nos trata segundo os nossos merecimentos. Embora nossos pecados mereçam sim a condenação, Ele não nos condena. Ano após ano tem lidado com as nossas fraquezas e ignorância, com a nossa ingratidão, com os nossos extravios. Apesar desses desvios, nossa dureza de coração, nossa negligência de Sua santa palavra, Sua mão ainda se acha estendida para nós, como esteve no povo de Israel, como nós lemos, né? Eles se arrependiam, Deus ia lá e buscava. Se arrependia, clamava, Deus buscava. Oséias e Gomer. Isso. Ficou faltando rapidamente para a gente vir para o Marcos. A questão da Torá. Tudo isso que a gente estudou hoje, o autor, inclusive, ele vai querer associar com Romanos 5, Romanos 7, coisa e tal. Existe uma construção, utilizando a palavra grega nomos, o equivalente da palavra grega, isso na carta de Romanos do apóstolo Paulo. E essa expressão nomos, ela é o correspondente à Torá. É o correspondente à lei enquanto instrução. Você vê no desenvolvimento, inclusive vai falar de Adão, vai falar de Abraão, no desenvolvimento da carta de Romanos, muito parecido com o que acontece aqui em Neemias, e ele utiliza jogos de linguagem, construções com a palavra lei, e ele utiliza a questão da Torá da mente, ou seja, existe uma lei na mente, a partir do momento que você lê a Rumash é texto, tá? Não é texto escrito. Torá é conteúdo, é aquilo que eu absorvo. Rumash é texto. Então eu pego a Rumash. Então eu introduzo a Torá na minha mente, ou no meu coração. Lev é mente, é coração. Então daí eu tenho o quê? Eu tenho uma lei da minha mente. E ela vai entrar em conflito, porque também tem uma lei na minha carne. Tem uma lei, ela entra nesse conflito. E através de Jesus, Yoshua, que é a salvação, e do Espírito, o que vai acontecer? Esse conflito vai ser resolvido. E aí nós temos o que agora? A lei do Espírito. Então, em Cristo e no Espírito Santo, a lei do Espírito resolve esse conflito. E aí que nós concluímos tudo aquilo que nós falamos até agora sobre a doutrina de justificação, começou o Alexandre, justificação, santificação, glorificação. E quem quiser saber mais, tem uma série de vídeos que o canal Entre Linhas fez inteirinha sobre o livro de Romanos, que é muito legal, vale a pena voltar. E o livro de Gálatas também. Muito legal, pessoal. E para encerrar esse vídeo, não menos importante, né? Engraçado que a gente não prepara junto, né? O Marcos André mora em outro estado, no Rio de Janeiro, e manda o vídeo toda semana para nós. Mas vocês vão ver que palavras que ele prepara nessas perguntas para discussão, mas você vai ver que também tem a opinião dele, a visão dele, e tudo se harmoniza e encerra. E ele vai encerrar com uma oração para nós. Então, agora é com você, Marcos. Olá, amigos do canal Entre Linhas, eu sou o Marcos André e mais uma semana estamos aqui estudando as entrelinhas da lição da Escola Sabatina. Nessa semana estamos estudando o nosso Deus como perdoador. É muito importante reconhecermos que temos um Deus que nos perdoa, que nos alcança nas nossas fraquezas e que nos busca quando nós estamos necessitados. Na lição de sexta-feira diz que estar na presença do Senhor é como se edenizar, é como voltar ao Éden. Nós, às vezes, valorizamos muito o fato de que na Nova Terra, ou no Éden, né, como nós geralmente falamos do céu, da Nova Terra, e falamos das ruas de ouro, falamos da árvore da vida, e falamos de tudo, e nos esquecemos que o mais importante é que nós vamos estar plenamente na presença do nosso Deus por toda a eternidade, que nós vamos estar em comunhão com Deus face a face todos os dias da nossa vida. Aqui na pergunta para a discussão, diz assim, em Mateus no capítulo 13, verso 22, o que Jesus quis dizer com a fascinação das riquezas e como isso se relaciona com a oração de confissão que estudamos nessa semana. Então, nessa semana nós estudamos a oração que está lá em Neemias no capítulo 9,
quando o povo reconhece que os seus antepassados não foram fiéis ao Senhor, apesar de tudo que Deus havia feito. Deus foi reconhecido ali como aquele que criou o seu povo, que os resgatou da escravidão do Egito, que os conduziu pelo deserto, os sustentou durante 40 anos com água e com maná, e ainda assim o povo, após entrar na terra, se encantou com as riquezas ou com o meio de vida das nações e se contaminou com os costumes daquelas nações. Então nós devemos tomar muito cuidado quando nós nos esquecemos de que Deus é quem nos cria, quem nos dá o sustento, que nos dá tudo o que nós necessitamos. Nós começamos a criar outros deuses e colocar no lugar do Deus verdadeiro. O Deus principal que nós criamos nesse século é o dinheiro, é o mamon, do qual Jesus Cristo falou tanto. Então nós queremos ter as nossas garantias, ter uma boa caderneta de poupança, ter um bom carro, uma boa casa, para que possamos ter segurança, enquanto que nós nos esquecemos que o nosso Deus ele nos sustenta e assim depositamos a nossa fé em outras coisas que não o nosso Deus. Por isso nós precisamos sempre lembrar que as bênçãos que nós temos vêm da mão do nosso Deus, para que a gente não passe a adorar as bênçãos e não o abençoador. Aqui na pergunta número 2 diz assim: medite na doutrina da criação. Na oração de Neemias 9, o povo falou numa sequência imediata sobre o Senhor como Criador e mantenedor. O que isso revela sobre a importância fundamental dessa doutrina na nossa fé? A fé adventista, nós somos adventistas do sétimo dia porque cremos que em 6 dias fez o Senhor Deus os céus, a terra, o mar e tudo que nele há, e ao sétimo descansou. Por isso nós seguimos o exemplo de Deus, o exemplo de Jesus, e descansamos nesse dia, fazemos obras em favor do nosso próximo nesse dia. Então, essa doutrina ela é uma doutrina fundamental. A ideia de que Deus nos mantém, como eu disse, é a ideia de que nós sempre vamos depender do nosso Deus, mas ao mesmo tempo nós temos a garantia de que esse Deus vai sempre nos suprir. O povo chegou a essa conclusão, ali em Neemias no capítulo 9, chegou à conclusão de que precisavam se arrepender, de que precisavam mudar a sua maneira de viver, a sua maneira de ver o mundo, porque reconheceu que no passado Deus havia sustentado os seus pais, os seus antepassados, e agora eles tinham a garantia de que Deus faria da mesma forma, desde que eles se mantivessem fiéis a Deus. Então, esse relacionamento com Deus, não é uma troca, mas é um relacionamento de que nós recebemos de Deus, nós recebemos muito de Deus e queremos nos manter na presença de um Deus que nos dá tudo aquilo que nós necessitamos para viver, inclusive leis justas que nos faz caminhar por caminhos seguros. No passado, Deus conduziu o seu povo através de leis. Hoje, além da lei, nós temos o exemplo da vida de Jesus que nos conduz. Então, sempre que nós necessitamos nos relacionar com alguém, nos relacionar com o nosso Deus, nós sabemos como Jesus fez e podemos seguir o seu exemplo. A pergunta número 3 diz assim: como ter equilíbrio entre reconhecer a nossa pecaminosidade, que é o que foi feito na oração, e ao mesmo tempo evitar que Satanás use isso para nos desanimar, de modo que abandonemos a nossa fé. A doutrina da salvação, reconhecer que Deus é o nosso Salvador e que Ele nos aceita na sua presença, mesmo que estivermos em pecado, porque Ele quer nos restaurar, é muito importante. Lá quando o apóstolo Paulo fala da armadura da fé, a armadura do cristão, ele fala que a salvação é o nosso capacete, ou seja, a salvação ela deve estar sempre na nossa mente, porque Satanás ele o tempo todo é o nosso acusador, ele vai tentar nos induzir a crer que estamos afastados de Deus. E mesmo que estivermos afastados de Deus, onde nós devemos estar é na presença de Deus. Nós precisamos sempre nos voltar para o nosso Senhor, o nosso Salvador, para que Ele nos receba, para que Ele nos cure. O único lugar onde há cura e libertação é na presença do nosso Deus. O único lugar que há alegria de verdade é na presença do nosso Deus. Por isso, eu gostaria de convidar você a tomar uma atitude com pessoas que talvez estejam se sentindo afastadas de Deus. Sabe, a nossa igreja, ela talvez não esteja se preparando o suficiente para receber pecadores. Eu não digo a igreja como instituição, mas nós, como membros, talvez não estejamos tão preparados assim para receber
pecadores, pessoas que se sentem afastadas de Deus. Talvez a gente esteja mais disposto a despejar em cima das pessoas um monte de leis, um monte de regras, e quando nós deveríamos estar dizendo assim: Deus está de braços abertos para te receber exatamente como você está. Sabe, cresce muito a comunidade homossexual no Brasil, e o que nós temos feito para receber essas pessoas? Talvez nós estejamos até afastando essas pessoas de Deus, jogando versos bíblicos em cima dessas pessoas, mas em algum momento nós vamos ter que nos relacionar com essas pessoas. Existem pesquisas que dizem que se a comunidade continuar crescendo da maneira que está crescendo, nas próximas décadas vão existir mais homossexuais do que héteros. Então, em algum momento a igreja vai ter que acordar para se relacionar com essas pessoas. E nós precisamos falar com todas as pessoas. Eu estou citando um exemplo, que é o exemplo dos homossexuais, mas nós precisamos olhar para todos os pecadores e ser a boca, o rosto, a face de Jesus, dizendo assim: você é bem-vindo na minha presença. É aqui que você vai encontrar cura, é aqui que você vai encontrar libertação, é aqui que você vai encontrar os braços abertos para que você possa ser acolhido novamente. Então, eu gostaria de, nesse momento, orar com você para que Deus nos transforme, para que possamos verdadeiramente ser os braços do nosso Senhor, ser o sorriso do nosso Senhor, olhar as pessoas com os olhos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar? Santo e glorioso Deus, muito obrigado porque mais uma vez estudamos a Tua Palavra, aprendemos com a lição dessa semana que o Senhor nos perdoa, que o Senhor nos recebe na Tua presença e que agora o Senhor nos chama, Senhor, para cuidar das Tuas ovelhas perdidas que estão aí pelo mundo, algumas se sentindo indignas de estar na Tua presença, mas nós precisamos e queremos ser os Teus braços alcançando essas pessoas. Ajuda-nos, Senhor, com o Teu Santo Espírito para que possamos olhar as pessoas com os olhos de Cristo. É o que te pedimos pelo nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, irmãos, e até a semana que vem. Amém, né? Seja feito assim como a oração do Marcos. Pessoal, então, tchau, tchau. Até a próxima lição, a 8ª lição desse trimestre, caminhando já para o final. Fui até o fim e hashtag boa noite, Alexandre. Durma bem, Alexandre. Falou, tchau, tchau, pessoal. Um abraço.